Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos para mais um dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Uau! Já estamos aí quase concluindo esse lindo projeto, já ultrapassamos 90 dias e vamos juntos então meditar, ler a palavra de Deus. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal Crente, se inscreva aí, abençoe o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e vamos juntos ler a palavra de Deus hoje a partir da carta de Paulo aos Colossenses. Mas antes eu quero orar contigo. Querido Senhor, graças eu te dou, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui para ler a tua palavra, aprender mais de ti. Ensina-nos, ó Deus, o teu santo, através do teu Santo Espírito, a tua palavra, os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor de que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa forma, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, e toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, em que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para que para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês,
preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, por favor, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesta aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nos anunciou, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Colossenses capítulo de número 2. Quero que saiba quão grande tem sido nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza de plena convicção de entendimento para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa obra de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha arredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, e que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu a vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, na qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo nenhum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, ao partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce no crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras que, se ainda viessem ao mundo? Não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Todas as coisas se destroem com uso, são preceitos, doutrinas de homem. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsas humildades e tratamento austero do corpo.
mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são daqui da terra, porque vocês morrem morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e revestam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Seja agradecido, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselham-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com a amargura. Filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem fizerem justiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Colossenses capítulo de número 4. Senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar, vigiando em oração e ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir, como os que são de fora. Aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação, de alertar o coração de vocês.
Com ele estou enviando Onésimo, fiel, amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Também Marcos, primo de Barnabé, a respeito de vocês, já receberam instrução. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudação. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudação. Ele é o servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, faça com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia, e digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e paz seja com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, na dedicação do amor que vocês afirmam, da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem o qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia, na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé de vocês tem em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi vã, pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus no meio de muita luta, pois nossa exortação não procede de erro ou de intenção impura, nem se baseia em engano, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o evangelho, assim não falamos para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, de prova do nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando os elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferindo ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim
como uma mãe que acaricia o seu próprio filho, assim com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês, com certeza, se lembrando, irmãos, do nosso esforço e fadiga e como trabalho de noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês que creem. E vocês sabem muito bem do tratar que tratamos cada um de vocês com um pai, como um pai trata os seus filhos, exortando, consolo e admoestando vocês a virem a uma maneira digna de Deus que os chama para seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus e que, ao recebermos a palavra que nos ouvimos, que é de Deus, vocês acolhem não como palavra humanas, e sim como a verdade, que é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem, tanto assim os irmãos que vocês tornaram imitadores da Igreja de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios das mesmas coisas que eles, por sua vez, sofrem nos judeus, os quais não somente matam o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus, são adversários de todos, ao ponto de nos impedir a falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho, com grande desejo, procuremos ir vê-lo pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou no caminho, pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos, na presença de nosso Senhor Jesus, na sua vinda, não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente nossa glória e nossa alegria. Por isso, não podemos esperar mais, achamos bem ficar sozinhos em Atenas. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Repito, por isso não podemos esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquieta com nossas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, e de onde o fato aconteceu, e de conhecimento de vocês. Foi por isso que já não me sendo possível de conhecimento foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm, ainda que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de todas as nossas necessidades, tribulações, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus, que se refere a vocês, por toda alegria, com o nosso regozijo por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo de empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês, e o Senhor faça com
que cresça e aumente o amor uns para com os outros e para com todos os que também nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês que os exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como aprenderam de nós, de maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções damos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios, e que conheçam a Deus, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenhem em viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a sua voz, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós vimos os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vê as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, mas que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós que somos da noite, nem das trevas, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é da noite que dormem, e os que embriagam-se é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé, do amor, e tomamos como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem mutuamente,
como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exorto vocês, irmãos, que admoestam os que vivem de forma desordenada. Considerem os desanimados e amparem os fracos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz santifique em tudo, e o espírito e a alma e corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, que em nada na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra de Deus. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade. Que o seu nome seja engrandecido. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.